falei um pouco antes, né? Eu estava na mestrado na FRJ, e aí eu, por acaso, uma coisa assim, um livro sobre arte política, experiência de arte política, sei lá, 11, coisa assim. Aí eu bati o olho nesse cara que, na verdade, falava um pouco mais de coisa que eu cito aí, então eu não falo, para não dar muito spoiler no início da peça, e falava que ele tinha sido assassinado em situações muito elucidadas, que era um artista político, um artista de teatro, né, de teatro comunitário, em Berlim, são refugiados. E eu nunca tinha ouvido falar, né? Tem poucos anos. Eu nunca tinha ouvido falar nessa experiência. Pô, eu fui no teatro, né? Eu vivi um ano da minha vida lá, muito tempo, fazia teatro nessa época. Eu me interessei, né? Alguma coisa me deu um pedido para estudar sobre ele. Tem um documentário que ele fez, o Juliano Nerralis, fez um documentário em homenagem à mãe dele, que é a Arma, que é a fundadora do Teatro de Pé, que junto com a Samir Jurídico criou essa rede lá. E é um documentário que serviu muito de base para a nossa pesquisa, que chama As Crianças de Arma, Arma's Children. É um filme super premiado, um filme super polêmico. E o Juliano fez uma homenagem à mãe. Tem muitas coisas da história deles que... um caixote. que não dá, é muita coisa, então a gente não conseguiu trazer tantas informações assim, né? Às vezes eu fico com a sensação, essa é uma das perguntas que eu costumo fazer quando a gente faz essas conversas, quanto que dá para acompanhar dessas histórias, né? Porque é tudo muito fragmentado, confundo com a minha história. Mas enfim, aí eu convidei, primeiro o Marco me ajudou, a gente escreveu um projeto para a prefeitura, o Foco Fomento, em 2022, e a gente ganhou um dinheirinho da prefeitura para montar a peça. E aí convidamos a Adriana, a gente já tinha pensado em fazer esse formato de direção coletiva, de dramaturgia coletiva. Então a gente tinha esses materiais, esse universo temático, em que a gente ia em sala de trabalho processar isso, conversar, fazer referências, fazer um grande caldeirão, que a gente já vem vivendo ao longo dos últimos, talvez 15 anos, ou mais, vivendo experiências de criação de teatro coletivo, assim, não necessariamente a partir de um texto dramatúrgico, de um autor de teatro. Nos interessa muito esse lugar de conseguir, assim, esse trabalho ombro a ombro, esse sala de trabalho acontecendo. E aí é uma grande loucura, porque tem um momento que a gente está muito perdido, a gente acha que não vai chegar a lugar nenhum, é desesperador, a gente sofre, tem crise, mas isso requer um tempo mais dilatado de pesquisa de trabalho, não é tão objetivo, de 2 meses a gente pega aquele texto, já levanta e monta, por exemplo, né? A gente está dando cabeçada, literalmente, né? Azul chegou também né? Lá no início do processo, né? A sai em agosto, a gente estreia em novembro, aí aconteceu isso de outubro, a gente adiou a nossa estreia porque era um assunto distante, né? De repente virou a notícia do dia, todos os dias, um grande fla-flu, uma polarização entre direita e esquerda, de que lado você está, e todo mundo virou especialista no assunto de um lado para outro, então a gente decidiu voltar uns passos atrás e repensar, e aí decidimos, aí a gente tomou algumas opções, como contar a partir da perspectiva da pedra, de termos todos o projeto numa posição política muito bem definida, nós somos totalmente contrários à política do Estado de Israel, de territórios palestinos, nesse recorte que vem acontecendo, mas já tínhamos essa postura antes. É um grupo de artistas que também misturam pessoas de ascendência judaica, no caso eu e Mar, mas também pessoas de ascendência árabe, no caso da Adriana, no caso da Rabi Gonçalves, a Mel também, de ascendência judaica. Então, é um assunto que já era sensível a todos nós, assim, mas a gente tem esse posicionamento, a gente não queria fazer um panfleto sabe, a gente pensa tá? A gente queria pensando que essa coisa muito panfletária, ela acaba separando também as torcidas, quem está comigo, quem já concorda comigo vai vir aplaudir, e talvez quem não concorde, quem talvez não queira nem escutar. Então a gente
ficar nesse lugar meio se fazendo perguntas, tentando sustentar um paradoxo. Né? É um assunto muito complexo, distante, não daria para em uma hora querer dar conta. Não somos especialistas, não somos ciências políticas, somos artistas, mas tratar com sensibilidade, tentando encontrar as pedrinhas dessas histórias, e não tentar dar conta de uma perspectiva da política, que é o caminho que a gente estava indo antes de estourar. Focar na história do teatro da terra, do teatro da liberdade, né? Porque é uma experiência de alianças, né? De pessoas que se encontram porque elas querem realmente uma transformação. E a transformação ela vai acontecer na oposição ou no discurso, né? Ela precisa estar no território, ela precisa estar na cara a cara, na possibilidade de junto, né? Entender uma saída, porque você tem as estruturas do governo, as estruturas de poder, mas você tem as pessoas, né? E aí a pergunta é como as pessoas que também que conseguem enxergar as estruturas de opressão, conseguem se mover dentro daquilo para falar, cara, eu vou me mover desse lugar que me foi dado para tratar, né, do caso da arma, né? Que é uma pessoa que falou, olha, eu tinha, né, fui criada dentro de uma perspectiva, de um sonho, né, de um sonho de salvação, né, do povo de Deus, só que quando eu chego em Israel, eu vejo que esse projeto de salvação, na verdade, significa a tragédia do povo palestino, isso eu não quero. E aí, então, no movimento de tentar encontrar as brechas dentro do que parece possível, assim, galinha. O que trouxe vocês no Brasil no passado? O nome? O nome foi tem um livro de poesia contemporânea palestina, compilado com vários poetas palestinos contemporâneos. E o nome desse livro não passa por uma pena. A gente gostou muito do nome, a gente ficou com isso. Assim. E a dramaturgia partiu também muito desse nome. Acho que não é pensando. O nome tem coisa da pedra que a gente vai entrando, né? Tipo, que a pedra é tirada dos tanques, mas também essa pedra ancestral, que dá o julgamento, né? Que também essa perspectiva que você fala assim, quando a gente fica muito colado na identidade, né? Tipo, eu sou brasileiro, ou eu sou das identidades nacionais, às vezes a gente perde outra perspectiva, essa perspectiva de todos pertencemos à terra. Isso não quer dizer, e aí é nesse olhar que a gente tentou ancorar uma possibilidade de enxergar caminhos que, dentro da polarização, a gente conseguia ver. Eu estou muito emocionado, porque além da força, da temática da peça, em 2011, eu, Lucas e Mariana, fizemos um trabalho com uma certa similaridade, fazer um teatro, um grupo de teatro comunitário dentro da Vila Cruzeiro, um mês depois daquela ocupação, que foi no Rio de Janeiro inteiro, e lá a gente fez uma peça de teatro em 45 dias com 60 crianças, em 2011. A família toda aqui hoje. Esse moleque aqui, esse, cresceu com 10 anos, estou aqui hoje. Você quer monstro, você quer escadinha assim. Também aqui agradecer aqui a presença das mulheres aqui da Feira Paulo de Maio, dela aqui. Aliás, semelhanças com o Rio de Janeiro, né? A gente tinha um desejo lá no início do projeto de falar dessa situação de violência militar, colonial lá, para a gente, na verdade, ampliar nosso olhar para falar das nossas violências aqui. E a gente não conseguiu ir diretamente, mas acho que Nem precisa, Não né? precisa, está totalmente colocado, eu acho. Uma curiosidade que eu acho que todo mundo aqui, não sei se tem essa mesma curiosidade, mas eu vou ter ela e vou falar para todo mundo ouvir. Vocês trouxeram essas piadas de lá? Era portuguesa, assim, não? Cara, não, sabia? Pô, a gente catando aí, eu viajei
curioso como eu, Eu podia sustentar, assim. Podia sustentar, podia. De repente na próxima. No caso, assim, quando fala do nome da peça, né, eu acho que dá uma reverberação. No caso, né, que chama atenção, nesse lugar de você pensar, de não colocar isso ou aquilo. Né, te dá, você quando assiste, você tem essa, pelo menos eu tive essa impressão, né, que eu tinha vários olhares, vários caminhos, né, quando você tem tipo vários caminhos. E no caso, quando você coloca ou é isso ou é aquilo, você não dá, não tem como se não tivesse um terceiro caminho, um quarto, um quinto, ou eu estou aqui ou eu estou ali. Entende? E no caso, quando você assiste o processo, né, que vocês trabalharam, você tem uma outra visão, você vê que tem vários caminhos, várias formas, e também você consegue trazer, mesmo você colocando, como você colocou, da violência, né, que você não queria ir direto, não precisa. A gente está percebendo, já dá para você, entende? Caminhar e se situar e jogar não só lá onde vocês estavam falando, mas tudo que está se passando, atual, entende? Então isso é uma situação assim, é uma peça que te traz um olhar muito bacana, entende? De você ampliar, né, o teu conhecimento, né, o teu conhecimento. Como eu disse, o nome, para mim, também, no caso, quando eu vi, eu estava passando, né, os passos para desse teatro aqui, e eu não vi nenhuma, como é que se chama? Nenhuma chamada para a peça, eu não vi, né? Mas eu venho sempre aqui, eu estou sempre aqui, né? Eu sempre falo que é a minha segunda casa, porque, né, porque vim para cá, não tinha nem teatro, quando o Eduardo Paz fez o parque, não tinha nem teatro, eu vim para cá. E então, quer dizer, tenho 12 anos aqui, né, nesse teatro, e tudo que acontece dentro do teatro de atividade, eu participo, né? Independente de eu gostar ou não, eu gosto de participar, ver, de aprender, entendeu? É sempre também um grande aprendizado, né, de tudo. Aí, conclusão, hoje eu estava em casa, aí eu moro bem próximo, né? Aí eu não tinha visto, como eu falei, né? Não tinha visto nada. Mas eu tinha que trazer um retorno de uma resposta que o Francisco tinha me solicitado. Aí eu falei, não, vou segunda-feira. Dar resposta a ele, disse, mas eu fechado, eu vou na terça. Aí ele falou, eu falei assim, cara, você não tem nenhuma peça lá? Eu falei, você não tem nenhuma peça lá? Ele falou assim, ué, mas você veio de lá, eu tive aqui a semana inteira eu fico aqui, segunda, terça, quarta, eu faço todos os cursos que eu tenho aqui. Aí, conclusão, eu saí daqui na quinta-feira. Esse volta amanhã, então. Eu vou chamar o pessoal do teatro, porque o pessoal do teatro não fica sabendo. Entendeu? Eu vou passar para eles, né? Para eles que me assistirem. Aí, na hora que eu vi aqui, né? O campo de falar de vocês, na Urbana ali, faltava o quê? Era 6 e pouco. Aí eu falei, caramba, mesmo que eu avise o pessoal no grupo, mas de repente, a essa hora não dá para o pessoal, né? Mas eu falei, até falei com a Rede, falei, ó, eu vou colocar lá no grupo, vou dar uma chamada para o pessoal, eu vou assistir e chamar o pessoal ali. Então, realmente, aí foi quando eu falei, o nome, assim, caramba, eu parei, fiquei parada ali, tirei uma foto. Aí fiquei analisando, tirei uma foto, eu gosto muito de reverberar as coisas, os nomes. Ele perguntou, né, eles perguntaram por quê, mas eu ia perguntar também, assim, se você estava baseado em alguma coisa, como era uma coisa que eu desconheci, esse nome, né? Então, eu falei, vou perguntar, né? Aí a pessoa me perguntou, ele já respondeu. E realmente uma das perguntas que eu ia fazer, mas é isso. A gente também, desde o início, esse nome também ressoou, né? E provocou, moveu na gente, inspirou, porque são alegorias, símbolos muito fortes, muito, né? Amplos e profundos. Tem o caso da pedra, o caso da liberdade, né? Isso é uma coisa. Passa de pedra, liberdade, né? E as pedras que são atiradas dos tanques que voam, né? As pedras que para mim é um paralelo. Assim, vira pedra, uma pedra é um pássaro, não é, mas por que não? Não é. E também o ressignificado também, se você pegar da pedra, o ressignificado, ela tem vários. Ela pode ser uma coisa agressiva, pode não ser, você vai usar como, vai decorar, o que você vai fazer com ela. Vai construir uma casa nela, né? Qual o sentido que você vai dar. Então, quer dizer, uma coisa... Agora, para finalizar,
finalizar, eu só queria perguntar mais uma coisa, na curiosidade minha. Vocês montaram a dramaturgia, né? Vocês falaram que, no caso, elas foi um trabalho coletivo, né? Aí, no caso, assim, quando vocês montaram, vocês faziam separados e depois juntavam, vocês estavam juntos montando? A gente estava junto Essa que é a minha todos curiosidade. os dias, basicamente, mas tinha uma outra figura, tem uma outra figura que é um parceiro nosso, que é um poeta, chama Daniel Bueno, e que ele também comprou o projeto Barulho, e aí ele chegou junto, mas ele não estava com a gente na sala todos os dias. Mas as 3 direções, basicamente todos os dias, muito azul também, né? Daniel e o Ian também sempre junto. Depois começou a chegar a Luz, né? A Nina, a Camila, a Camila Murilo, do cenário, a Mel de Luiz, aí vai virando esse. Mas o Daniel ficava mais isolado. Ele escrevia, aí ele entregava a coisa. Observador do trabalho. Ele ia assistir o ensaio, ia embora. Aí ele entrava nas crises dele lá. Mas aí devolvia esse texto todo, e no final das contas, a dramaturgia, a concepção da dramaturgia, porque a gente entende a dramaturgia não só como texto escrito, né? Tudo que está no espaço cênico, né? Tudo que acontece, a música, a visualidade, tudo é dramaturgia. Depende. Tudo, né? Uma coisa afeta a outra. O texto às vezes a gente isola só a dramaturgia, mas você entende quando faz estuda teatro, quando faz teatro, que é todo um contexto que está baseado, até porque uma coisa depende da outra. Às vezes você tem uma boa escrita, você não tem uma boa atuação, você não tem uma boa luz, você não tem uma... Entende? Então eu acho que é um contexto que realmente, sabe? Aí eu gostaria de parabenizar vocês e agradecer, tá? Pela explicação, pelo apoio, pelo aprendizado. Muito obrigada, gente. Gratidão. Então, uma questão fundamental, sentir de dizer o Teatro da Pedra. O Teatro da Pedra, para mim, está sendo uma novidade. Conhecendo o Teatro da Pedra, que, por exemplo, vocês me apresentou. Eu sabia que existia o Teatro da Pedra. Já participei da arte teatral, sabe? Eu não sabia que existia o Teatro da Pedra. Para mim, vai ser uma coisa comum, que renovante, entendeu? Relaxa, né? Pô, o Teatro da Rádio, essa é nova, para mim estava sendo nova. Eu falei, caraca, aí os caras tiram onda fazendo teatro de pedra agora, mas eu sabia que existia, né? O teatro de pedra, isso é um pouco das coisas que eu falei, tem umas informações que eu ainda fico com a sensação de quanto que precisava dar um pouquinho mais, o teatro de pedra ele foi criado pela Arna e pela Samira Zubeide. No final dos anos 80 e início dos anos 90, elas ganham um prêmio do Parlamento Sueco, um prêmio de dinheiro em euro, pelo trabalho que elas estavam fazendo com as crianças. Com esse dinheiro elas constroem esse teatro em cima da casa, na laje da Samira. Também é teatro lá. Também é teatro da laje. Na laje lá do Xerico. E aí esse teatro fica alguns anos, ela tem um grupo de alunos, esse filme mostra muito os meninos pequenos que tendo aula com ela, o Juliano, filho dela, que já saiu do exército, tem uma história de vida também muito doida dele, que ele vai embora, ele foge do exército, ele sai, vai preso, né, nessa ocasião, aí ele vai embora de Israel, aí ele viaja pela Ásia, volta, começa a fazer teatro, aí ele começa a fazer teatro com a mãe, ele começa a participar do teatro de pedra, aí a mãe morre, aí o teatro de pedra meio que se dilui, meio que vai morrendo aos poucos. E aí, em 2002, tem uma operação militar de Israel, em Jenin, que já é o início da segunda intifada, que começa em 2000, e aí Jenin, na segunda intifada, era o centro de resistência da intifada, desse movimento. Então, muitos dos ataques suicidas saíram de Jenin, então teve muita operação. E aí, né, numa dessas, o teatro de pedra ia a casa da Samira, e a Samira, a família da Samira inteira, foi destruído, né? O filho da Samira, todo mundo que a gente conta a história, o único que está vivo é o filho da Samira, um dos filhos, que é o Zacarias Zubeide. E aí, na segunda intifada em 2002, o teatro de pedra destruído. Aí tem uma história que eu acho super interessante, que não deu tempo de contar, que é o que faz o Juliano. O Juliano está ator de cinema, seguindo a carreira dele de Israel como ator, já famoso, ganhando dinheiro. E aí, durante a segunda intifada, um amigo dele liga para ele e fala: eu estava num lugar com uma câmera e acabei de filmar um atentado suicida.
num jovem palestino. Eu quero levar esse material para te mostrar. Você conhece o pessoal lá, como você te faz alguma coisa. Ele levou na casa do Juliano, o Juliano assistiu e era o aluno da mãe dele. Era um menino que ele tinha uma relação, um carinho, que ele tinha de crescer, fazer teatro. E aí se fez ele largar tudo e ir no meio da segunda intifada, que estava de ele cercado, ele furou o cerco lá e ficou meses morando lá. Encontrou o filho da Samira, que também tinha sido morto. O filho da Samira já era a liderança da resistência armada. E juntos eles constroem o Teatro da Liberdade, que existe até hoje. Esse ano está indicado ao Prêmio Nobel da Paz, o Teatro da Liberdade. E aí o Juliano foi assassinado, ninguém soube quem foi que matou, o que aconteceu. E o Zubeide está preso, desde 2020, 2018. Ele foi preso, saiu, e agora está há anos. E aí tem várias outras figuras, tem uma rede de artistas do mundo inteiro que fazem acontecer o Teatro da Liberdade. Super. Tá em atividade. Agora, por exemplo, enfim, né, durante a guerra, agora o governo de Israel perdeu várias diretorias do Teatro da Liberdade. Perdeu o produtor, aí soltou o diretor, o produtor ainda está preso. Então, assim, ainda tem uma ação de resistência muito importante no território. Enfim, mudou muito, né, do que era antes, nessa relação das mulheres cuidando, depois dessa nova fase do Juliano, depois do Juliano morreu também, vieram pessoas que não, do estrangeiro, europeias, também dentro da direção, mudaram coisas, mas ainda assim é um centro de muita importância, assim, lá, né? Parabenizar vocês, né? E que fosse mais divulgado, né? Que tivesse uma coisa mais ampla. Quando vocês tiverem outras peças também para divulgar, né? Eu estarei Amanhã tem, vamos trazer as mulheres lá na fera, para cá. Sim, fala para elas. Se quiser voltar para ver de novo, A gente pretende, né? A gente agora tem que falar. A gente acabou de botar um bebezinho no mundo. Essa peça aqui a gente vai tentar Botar pra mão. botar pra cá. E organiza aí, daquele jeito que você me falou lá, a gente mais próximo lá que é. Valeu, já tá Eu, como eu te falei também, eu divulguei alguns dias aí antes que eu falei contigo, mas como ela também falou, são poucas pessoas que vai conseguir vir em cima da hora, entendeu? Aí não dá, ficou na correria. Agora, se de amanhã, talvez até na fé vai vir mais gente do que veio hoje. E o próximo, talvez, quando for para fazer divulgação, se vocês quiserem, também divulguem demais pra caraca mesmo. Eu tenho um TikTok lá que eu uso lá, de vez em quando tem ensino. Não sou famoso lá, estou aqui. Eu converso com o pessoal de boa. Trabalho lá na farmácia lá, e o pessoal também, eu posso postar no estado da farmácia, que eu atendo muita cliente, gente boa pra caraca. Vocês vão fazer o teatro depois daqui? Já tem alguma coisa? É coisa boa. Eu gosto e eu sei que todo mundo vai gostar também. Não, a gente Ainda não tem. A gente está tentando uma pauta aí, Sérgio Porto. A gente fez um final de semana lá e teve um retorno muito bom, assim, de público. O próprio pessoal do Sérgio Porto ficou a fim de propor a gente escrever lá no formulário para tentar. Tentando São Paulo, enfim. Tentando entender aí os caminhos possíveis, né? Mas agora é isso, né? Aqui a gente ainda tem um restinho do dinheiro da prefeitura que possibilita, né? Daqui para frente a gente tem que conseguir outros dinheiros ou fazer Independente do entender os próximos passos. Eu fico com a sensação que é uma peça super importante no momento que a gente está vivendo, né? Assim, dá conta dessa complexidade da questão do Palestina e Israel de uma forma justamente poética, né? Que acho que falta justamente. Assim, então, claro que essas informações, essas histórias que você está contando, são super interessantes, mas ao mesmo tempo, não sei, esse lugar do informativo não me fez falta particularmente, assim, porque está tudo muito contado. Dá vontade de ir atrás do nome dessas pessoas, e fazer um trabalho sair da peça. Pois é, fazer um trabalho de pesquisando, né? Dar um status. Eu comecei agora, mas não consegui dar um lugar de usar a conta do Instagram para trazer mais essa camada. Legal. O
pessoas entram na conta, assim, Já, tem que já, conectar já o vídeo, entra nos conecta, olhos, botar os três, tá. sabe? É isso. Botar as Aí seria figuras, muito os bom. rostos, a gente materializa, sabe? Consegue ver rostos. O que é bom também, que a gente pensou até em usar imagens, mas você Sim, falou, depois não. deixa as pessoas E às vezes a gente imaginarem, precisa de um né? espaço no coração, né, emocional, para poder sentir também, né, Exato. o peso da pedra, o peso das mortes, né. Às vezes falta esse espaço de poder só. Várias vezes quando o Lucas faz aquela cena que ele põe a cara na Nossa, cabeça, aquilo é eu muito choro. forte. Assim. Aí que eu Nossa, eu choro e eu agradeço, assim, porque eu precisava chorar, sabe, nesse momento. Como você falou, precisa de ter um espaço, né? E eu queria falar porque ele não está aqui agora, o Alexandre, que naquela hora que você ensinou o da queda, eu olhei para trás e eu vi que ele, entendeu? Ele abriu um espaçozinho dele, eu também fui, tá ligado? Abri um espaçozinho aqui também, fui, ensinei também, senti pá, aquela vibração maneira, pá, entendeu? Um negócio bom, é maneiro pra caramba, tá maluco? Não tem nem como explicar muita coisa não, né? É o problema quando eu falei, olha onde você está agora, olha em volta, ninguém olha, né? Acho que peso, né? O peso do seu corpo. Isso é pesado. Entende? Sabe, é uma mensagem que não tem como você não reagir. Fingir que não é com você, né? Entendeu? Isso fica te reverberando. Então é realmente uma, sabe? Eu fiquei parada aqui, você fiquei parada um período aqui, aberto, porque eu estava realmente absorvendo, né? Porque muita coisa que abriu, muita coisa que me reverberou. Aí a pedra, como é isso? Quer dizer, e ao mesmo tempo você está contando uma história que é atual, é o que a gente vive. É só questão de você colocar. Entende? Sabe? É muita. muito obrigado também, além de ter visto perguntas, terem se disponibilizado para essa conversa. Sobre esse controle, sabe? Não todo lugar a gente tem essa oportunidade. É fundamental, né? Fundamental. Muito agradecido. Eu quero bastante. Divulguem para amanhã. Divulguem, gente.